Queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sobre você nessa tarde, na presença do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. E nós vamos ler 2 versículos apenas. 1 de Pedro, capítulo 5, quero ler com você o verso 6 e o verso de número 7. Todos acharam? Diz assim, palavra do Senhor: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos irmãos, com a sua Bíblia aberta, olha para o verso de número 5, a primeira frase que está escrita aí. Rogo igualmente aos jovens. É interessante nós pensarmos que a pressa, e muitas vezes confundida com ansiedade, é uma característica dos mais novos. E para que você associe isso de uma forma bem tranquila, quando você promete para uma criança que vai levar para um passeio, ou que ela vai ganhar um sorvete depois de ir ao dentista, ou fazer alguma outra atividade que ela não quer fazer, a cobrança é imediata, né? A gente fala, olha, vamos levar você para dar uma voltinha, nós vamos no parque, ou nós vamos numa praça, vamos jogar bola, alguma coisa assim. A partir dali o gatilho está apertado. E aí vem a cobrança. Vamos? É agora? Que hora que vai ser? Já chegou o momento? Não é assim, irmãos? Todo mundo aqui que tem um netinho, filho, já sabe como é que funciona. E se você tem boa memória, vai se lembrar dos seus tempos também. Mas eu queria fazer um link para você, antes de entrar propriamente dito aqui no texto, com uma questão de um jovem que não se mostrou ansioso diante não apenas do sonho que ele acalentava, das questões que ele tinha no seu coração, mas também diante das preocupações, e aí nós vamos ligar com esse texto aqui. Ontem de manhã você ouviu falar sobre 4 jovens que são retirados da sua terra natal e são exilados na terra de Babilônia. De manhã, numa aula bem panorâmica, nós tratamos sobre isso à luz do primeiro capítulo de Daniel. E no culto à noite nós pudemos ter uma exposição do capítulo número 2 de Daniel, todo ele, e vimos, irmãos, como é que um jovem, talvez no final da sua adolescência, já início de sua juventude, mas um jovem que, segundo Daniel 2:13, quando vem a notícia de que ele vai morrer junto com os adivinhos, os sábios, junto com os agoureiros lá da Babilônia, Daniel não se mostra agitado, ansioso, perturbado. E se você quer ter isso ainda mais aprofundado, lá no capítulo 6 de Daniel, ele também recebe uma notícia que poderia colocá-lo sob ansiedade. A notícia era de que todos os sábios de Babilônia deveriam se humilhar na presença do rei, senão seria lançado numa cova com os leões. E Daniel 6:10 mostra que ao invés dele cair de novo aqui sou eu quem estou dizendo, porque ele não caiu na primeira vez, mas ao invés dele cair diante de uma nova situação, melhor dizendo, em ansiedade, em preocupação, em perguntar-se como é que vai ser, Daniel 6:10 diz que ele vai para casa e faz exatamente o que ele fez no dia anterior e no dia antes ainda, na semana anterior, no mês anterior, porque o texto diz que Daniel vai para casa, abre as janelas para as bandas de Jerusalém, se curva e vai orar diante de Deus
E o texto diz, como era o seu costume fazer. Costume de orar. Costume, diante de qualquer situação, se colocar na presença de Deus. Vamos voltar para o texto de Pedro, irmãos, porque Pedro, nesse contexto maior, ele está trabalhando com os crentes da dispersão, dando a eles diversos deveres, diversas orientações, e que aqueles crentes ficassem bem vigilantes com relação ao que eles teriam que testemunhar. Se você voltar aí para o capítulo de número 4, você vai ver a partir do verso 7, Pedro avisando aqueles crentes, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sede então criteriosos, sejam sóbrios a bem das vossas orações, ou seja, antes de qualquer situação, exerçam com sobriedade a sua intercessão, a sua humilhação, o seu se curvar diante de Deus nas suas orações. E depois ele começa a trabalhar, verso 8, acima de tudo, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí, queridos irmãos, quando ele continua dando as orientações e também explicações de por que os crentes deveriam se portar assim, no capítulo de número 5, ele vai se dirigir aos líderes das igrejas. Ele vai falar aos presbíteros que eles sejam de fato pastores do rebanho de Deus, que eles tenham de fato um coração desprendido, não constrangido, mas espontâneo, e que de boa vontade, não com domínio, com pressão, mas como exemplo, como modelos do rebanho, que eles pastoreassem a igreja do Senhor. E aí, no trecho que nós estamos trabalhando, ele vai dizer, da mesma forma que eu roguei aos presbíteros, jovens, eu estou rogando a vocês nessa hora. Eu estou pedindo a cada um de vocês, sejam submissos aos que são mais velhos. Outros sim, ou seja, da mesma maneira, aos que estão uns com os outros, tenham humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Daí então, ele vai fazer o conectivo com o texto que nós lemos. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Se coloquem com humildade debaixo da mão do Senhor. Não acima, no sentido de querer dirigir a mão de Deus e dizer para Ele onde Ele tem que trabalhar. Mas entrem debaixo da vontade do Senhor, debaixo da mão do que Deus está dirigindo, se coloquem em confiança. Se coloquem entendendo que Deus está no controle, dirigindo todas as coisas. E Ele, no tempo oportuno, no tempo exato, nem antes nem depois, no tempo propício para te dar a resposta, Ele vai te exaltar. É o que diz o verso de número 6. E ele continua, então, da mesma forma, se coloque lançando, deixando, colocando diante do Senhor tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que faz seu coração palpitar, bater mais forte, tudo aquilo que de repente te tira da espera racional, da espera sábia, sóbria, porque Ele já tem cuidado de vocês e vocês já têm visto isso. Aqui, queridos irmãos, então, a gente pode trabalhar esse texto trazendo para o nosso coração que Deus pode mudar a nossa forma de encarar as coisas. Como a gente viu, o jovem normal, ele é apressado no sentido de querer os resultados o quanto antes de todas as coisas. E aqui a Bíblia, então, vai fazer um comparativo, ou pelo menos estabelecer um padrão, que enquanto os jovens, enquanto as crianças, enquanto aqueles que ainda não atingiram certa maturidade, querem tudo de uma maneira muito rápida, o contrário ou o diferente disso é quando a gente atinge uma certa maturidade, uma certa idade, uma certa experiência, e a gente então sabe que as coisas têm seu tempo para dar fruto. Como um agricultor sabe que não adianta apenas lançar a semente e jogar água que não vai nascer naquela hora, mas as coisas vão vir no seu tempo certo.
como um atleta que sabe que vai fazendo o seu exercício, mas tem que manter a disciplina até que ele vá alcançando os seus objetivos. O apóstolo, então, vai fazer esse comparativo para que os jovens se aproximem daqueles que são mais velhos e aprendam a ter sobriedade, tranquilidade, sabendo aguardar, mas não aguardar de uma maneira displicente, entendendo que Deus vai cumprir o seu propósito, o seu plano no tempo certo. E aqui eu quero chegar, irmãos, ao que nós temos nessa tarde diante do nosso Deus. Como é que tem andado o seu coração diante dos questionamentos que vêm até você? Como é que tem andado, querido irmão, querida irmã, a sua caminhada diante daquilo que você tem orado e pedido ao Senhor? A conversão de um parente, parece que oramos há tanto tempo, os anos vão se passando, parece que a pessoa é dura como pedra, não muda nada. Ao contrário, cada vez que a gente tenta falar do Evangelho, mostrar o amor de Deus, parece que aquilo ali, a cabeça não abre, nem se der uma machadada ali. A gente orando, pedindo ao Senhor, às vezes a gente se cansa e diz: Deus, vou entregar nas tuas mãos. Mas o apóstolo diz: lança sobre Deus essa ansiedade. Ele já tem cuidado de você, Ele tem o tempo exato para trazer exaltação ao seu pedido, trazer a vitória que você aguarda. Talvez, irmãos, orando por um problema de saúde, a gente venha se questionar: Senhor, quero trabalhar na tua obra, quero fazer mais para ti, quero servir pessoas, quero abençoar a minha igreja, mas essa saúde tem sido um grande empecilho. Será que o Senhor não vai tirar esse problema de mim para que eu não possa te servir? E aí a gente volta para a palavra do Senhor, irmãos, e o apóstolo diz: se humilhe na presença de Deus. Se é para servi-lo, talvez com uma certa dificuldade, às vezes com dores, avance nisso. Mas se não há condição, tenha no seu coração o desejo de ou moldar, trabalhar de uma outra forma, sem deixar de servir ao Senhor. Ou mesmo, no silêncio do seu lar, você assumir uma postura de ser alguém que em oração vai trabalhar diante de Deus. Me lembro, irmãos, de uns bons anos atrás, quando eu trabalhava numa missão muito relevante no nosso país. E a gente visitando igrejas, né, em vários lugares, nós queríamos despertar as igrejas para que se envolvessem em oração, para que se envolvessem contribuindo financeiramente, para que se alguém fosse tocado, se dispusesse a ir para um trabalho missionário. Mas eu me lembro que uma das questões mais queridas, mais caras para o grupo da missão, que a gente falava também, era um ministério silencioso, um ministério que pouca gente veria, que era de que se você não pode assumir nenhum tipo de responsabilidade de estar mobilizando a sua igreja a orar, ou ir, ou contribuir financeiramente, que você não pudesse, então, abrir mão de algo muito precioso, muito poderoso, que mexia com a vida daqueles que estavam no campo, que era o de escrever uma carta para um missionário. Na época de Natal, na época do aniversário, numa data comemorativa, escreve uma carta, faz um comunicado, diga: estou orando por você, você é importante nesse trabalho, porque o estímulo, a motivação, tudo isso é muito precioso para quem está distante da família, para quem está num outro continente às vezes, para quem está numa situação de solidão. E eu me lembro, queridos irmãos, que quando a gente falava dessa questão de escrever cartas, já era naqueles dias, eu estou falando isso aí há 18 anos atrás, mais ou menos, né? Naqueles dias o computador já estava aí. A internet não tinha WhatsApp, essas coisas ainda, mas já tinha a questão de e-mail, a questão de você entrar num site e conhecer um pouco mais as coisas. Mas a questão era a gente mostrar para as pessoas que a letra dela fazia diferença. Que foi uma carta escrita à mão, com o coração, antes de qualquer meio eletrônico. E a questão de que isso não seria um ministério que seria visto, admirado, mas a pessoa que receberia aquele comunicado teria no coração dela que, distante
E talvez de uma forma muito discreta, alguém se importava com ela e estaria se envolvendo naquele momento. Nos nossos dias, irmãos, quantos de nós não sofremos calados, não estamos às vezes pensando, será que ninguém se importa comigo? Será que ninguém está olhando por mim nessa hora? O apóstolo diz que Deus está olhando por nós, está cuidando de nós, mas nessa tarde eu queria te despertar para essa questão, de você pensar que se humilhando no sentido de estar debaixo da poderosa mão de Deus, Deus pode despertar para você um ministério de oração na sua casa, diuturnamente, parando para estar num quarto e ali se ajoelhando, ou sentado mesmo, ou mesmo deitado, dizendo, Deus, abençoa aquele meu irmão, aquela minha irmã, abençoa aquele ministério, aquele outro, abençoa essa igreja, aquela outra igreja, coloca a tua mão sobre o evangelho na nossa cidade. Deus, visita os nossos poderosos políticos, policiais, professores, aqueles que estão nos hospitais, médicos, enfermeiros. Irmão, irmã, Deus pode despertar no nosso coração algo muito poderoso, que é estar na presença dEle, em comunhão com Ele, e fazendo toda a diferença, tanto no mundo espiritual quanto aqui nas coisas físicas. Porque a gente vive dizendo que a oração tem poder, mas será que a gente tem crido a ponto de orar de verdade? A ponto de dizer, olha, não são mais vocês que vão orar por mim, eu vou orar por vocês. Eu vou me colocar na brecha, como Ezequiel nos chama. Eu vou me colocar na brecha e ser um intercessor, uma intercessora. Isso, queridos irmãos, é um sentido de maturidade, de experiência, de vivência com Deus. Quero encerrar essa palavra trazendo, irmãos, que nesse contraponto, a ansiedade, a correria da juventude e, ao mesmo tempo, a calma, a sabedoria de esperar e avançar daqueles que já são mais vividos, eu gostaria de trazer para você que nesses nossos dias tem acontecido muito o contrário. Pessoas mais velhas, que seriam naturalmente mais experientes, têm andado ansiosas. O que tem mudado? Será que é o poder desse mundo que está chegando nos nossos irmãos mais experientes? Será que nós vemos hoje, queridos irmãos, gente que já viveu tanta coisa na vida, Deus guardou até aqui, mas às vezes a pessoa é pega ansiosa, a pessoa é pega como se não tivesse vivido nada ainda. E às vezes Deus tem que chegar e dar uma cutucada e dizer, filho, filha, olha quanta coisa você já passou. E eu estive com você até aqui, em todo o tempo, jamais te abandonei. Idosos, irmãos já experientes, têm abandonado a questão de aconselhar os mais jovens, de orar pelos mais jovens, de estar às vezes no meio deles, dizendo, olha, eu já passei por isso, tenha calma, Deus está contigo. E o que nós vemos às vezes, irmãos, é a igreja entrando por determinados túneis escuros, que não vêem saída, porque estão deixando de cumprir o que esse texto traz para nós. Pedro está lançando a palavra aqui, originalmente, aos jovens. Mas quantos de nós hoje, irmãos, não temos agido nesse sentido, de uma forma ansiosa, de uma forma desesperada, de uma forma amedrontada, de uma forma corrida, como aqueles que ainda precisam conhecer mais do Senhor. E eu queria te convidar a orar por isso nessa hora, a pensar o quanto Deus pode trabalhar na sua caminhada de fé, de vida. Queria te convidar a orar, querido irmão, querida irmã, se você não tem confiado no Senhor, no sentido de saber que você vai continuar orando, mas no tempo certo vem a resposta. E sempre vem, sempre vem. No tempo certo vem a exaltação, como ele diz no texto, e sempre vem. Querido irmão, Deus tem cuidado de nós, então nós precisamos aprender ou desenvolver, ou ser lembrados que é debaixo da autoridade dele que estão todas as coisas. Então vamos lançar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos sonhos.
Todos os nossos planos, irmãos, quando são aprovados pelo Senhor, eles se concretizam. Deus abre portas aonde ninguém viu porta aberta. Deus traz a cura onde ninguém vê saúde ainda. Deus multiplica searas quando a gente acha que tem muito pouco. Mas nós precisamos ser lembrados que dia a dia o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem os seus planos, e nós é que precisamos nos humilhar debaixo da sua mão poderosa. Como os jovens, às vezes, nós queremos brigar com Deus. Eu quero isso hoje. Minha filha de 3 anos, às vezes, fala assim comigo. Quero agora. E aí eu tenho que lidar com ela, que com 3 anos não tem maturidade, não tem entendimento, não tem ainda uma sequência lógica para entender que as coisas vão acontecer. Porque às vezes é 7 horas da manhã, ela quer ir para a escolinha, que tem que ir à 1 da tarde. Porque às vezes ela está na escolinha e quer ir para casa. E ela não entende que tem horário. Ela não entende que tem a hora do lanche, está sendo disciplinada nisso. Mas e eu e você, irmãos, que já somos bem mais experientes? Às vezes a gente chega para o Senhor e diz, eu quero agora. A gente chega para o nosso Deus e diz, eu quero do meu jeito. E aí o Senhor talvez diga para nós, será que você tem 3 anos de idade? E eu tenho que te ensinar, te explicar que tudo vem no tempo certo. Que eu sei, porque os meus caminhos são mais altos que os teus, eu sei a forma como eu vou trabalhar e te responder. Queria te convidar a se humilhar debaixo da mão de Deus. A confiar no Senhor, querido irmão. Porque o texto diz que Ele tem cuidado de você. Olha para a sua vida, Deus te trouxe até aqui. Está faltando algo? Você está buscando algo? Confia isso ao Senhor. Deixa Ele te dar não só a resposta certa, mas ir te cuidando até lá. Se está faltando algo, o Senhor vai te fortalecer, os irmãos vão te ajudar, nós temos que caminhar juntos. Mas que a gente não atropele as coisas. Que a gente não seja apressado demais. Que a gente não force o nosso Deus. Que a gente não venha tentar o nosso Senhor. Mas que a gente possa dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Que o Senhor me ajude a cumprir. E que eu aprenda e seja disciplinado pelo Senhor. Vamos orar então? Nós temos um tempo e eu quero te convidar a se colocar na presença de Deus. Essa é uma reunião antes de qualquer outra. Uma reunião específica para oração. Então eu quero te convidar, querido, querida, abre o seu coração na presença de Deus. Se você quiser estar de joelhos, fique assim na presença de Deus. Se você quiser estar de pé, se você quiser continuar assentado, assentada, essa é a casa do Senhor, é a casa do teu Pai, é a casa daquele que te ama e tem cuidado de você. Então coloque a sua vida nessa hora nas mãos do nosso Deus. Apresente suas petições, os motivos pelos quais você está orando nessa tarde. Coloque tudo isso na mão do Senhor, na boa mão do nosso Deus. Coloque sua vida, se consagre. Gostaria de convidar você, se eu posso colocar um motivo para você orar. Ore para que o Espírito Santo tome teu coração nessa tarde. Para que Ele molde o seu coração a ser como o coração de Jesus. Ore ao Espírito para que Ele te dê autoridade. Não autoridade para demonstração, mas autoridade para viver a vida de Jesus. Para ser testemunha do Evangelho. Para falar do amor de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, nas suas responsabilidades diárias. Para falar do Evangelho para os seus parentes, seus amigos. Clame ao Espírito de Deus que te tome nessa hora. Clame ao Espírito Santo que abra oportunidades para você. No sentido em que você, usado por Ele, possa glorificar o nome de Jesus. Com canções dentro da sua casa, com uma palavra de vida, com um testemunho fiel por onde você passar. Esteja orando. Ore pelos seus familiares.
seus filhos, seus netos, seus pais, seus irmãos. Ore ao Senhor para que a sua casa seja cheia da glória de Deus. E você, querido, querida, seja usado pelo Senhor ali. Coloque irmãos nossos que estão enfermos na presença do Senhor. Peça a Deus que derrame cura, derrame vida, que fortaleça, que encoraje as pessoas, derrame ânimo novamente. Às vezes o tempo vai passando, como diz o texto de Provérbios, a esperança que vai sendo demorada, ela vai se desfazendo, mas que Deus nessa tarde renove a esperança, renove a coragem de cada um de nós. Ore ao Senhor por irmãos que estão passando por lutas financeiras, que Deus abra a porta, oportunidade de serviço, de uma renegociação, se for o caso, de uma causa na justiça que precisa ser liberada. Ore, querido irmão, querida irmã, pelo nosso país, para que haja trabalho para o povo, para que haja oportunidades de crescimento, para que o nosso país não seja o país da desonestidade, da mentira, do jeitinho, mas seja um país onde o povo tenha trabalho, tenha como se sustentar. Ore, querido irmão, querida irmã, para que o Senhor se mova nessa tarde no nosso meio, para que o Senhor trabalhe na sua vida, para que o Senhor fortaleça o teu coração. Sua vida tem sido desafiada, apresente isso ao Senhor. Às vezes as lutas que a gente tem, elas às vezes jogam na nossa cara. Você não tem sido uma serva de Deus? Aonde está o teu Deus? Será que você tem que passar por isso? Esse é o Senhor que te encoraja e te renove para dizer dia a dia: eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se Ele está comigo me dando vitória nessa hora, ou se de repente permite que eu passe por esses vales, Ele continua sendo o meu Deus, continua sendo o Deus da minha caminhada, o meu Senhor, o meu Salvador, porque as coisas não se encerram aqui nesse momento, mas elas são eternas, e eu quero estar na eternidade com o meu Pai, com o meu Senhor, com o meu Jesus. Esteja orando, querido, querida, pelos nossos missionários também, intercedendo diante de Deus. Quantas famílias aqui na nossa igreja, quase 20 famílias, espalhadas em muitos lugares distantes, que contam com as nossas orações, nosso apoio, confiam na igreja como uma igreja que está aqui amparando, segurando as cordas para que eles possam avançar. É só o Senhor que continue sustentando essas famílias, que levante aqui irmãos que contribuam, que orem, que apoiem, quem sabe escrevam uma cartinha. Ore ao Senhor pelas nossas congregações,
trabalho dessa nossa igreja ali na cidade de Rio Pomba, na cidade de Mercês, apoiando os irmãos que estão em Barbacena também, num trabalho que a nossa igreja tem apoiado, na cidade de São João Nepomuceno. Ore ao Senhor pelos irmãos que estão lá no Nordeste, na Paraíba e na cidade de Desterro, na cidade de Teixeira. Que Deus visite cada um desses trabalhos e continue salvando pessoas, continue libertando vidas, tirando gente das trevas para conhecer a luz do Senhor Jesus Cristo. E ore por nós aqui na sede, irmãos, pelos presbíteros, diáconos, pelos pastores, pelos ministérios da nossa igreja, que continuamente estão aí sendo desafiados a perseverarem no trabalho. Quantas frentes a nossa igreja possui, quantas pessoas, irmãos, sendo amparadas de uma maneira, de outra, mas quanta gente, às vezes ferida, que precisa da visitação do Senhor. E eu e você podemos nessa tarde dizer: Deus abençoa essas vidas. Tem misericórdia daquele que sofre, Senhor. Estende a tua mão poderosa para aquele que está enfermo, desamparado. E usa a tua igreja, Deus, para abençoar, para cuidar, para fortalecer, para andar junto, Pai, em comunhão e em bênção. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Quero agora, Deus, orar por cada um que está aqui nesse templo nessa hora. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor contemple o coração de cada um irmão aqui, cada uma irmã. Abençoe, Senhor Deus, nas suas demandas, nas suas dificuldades. Senhor Deus, cada família aqui representada, estende a tua mão poderosa, Deus. E continue abençoando, continue fortalecendo, Pai. Continue derramando da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, que bênção poder ter esse grupo aqui conosco nessa tarde, louvando o Senhor, cantando para Ti, mas, ó Deus, principalmente se humilhando debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Ó Deus, como igreja, nós Te clamamos, visita o nosso povo aqui, Senhor. Visita nas suas dores, Pai, nas suas dificuldades. Dá alívio, dá, ó Deus, mudança, dá transformação. O Senhor opera nessa hora em nome de Jesus. Transforma, Deus, as nossas dores, as nossas lágrimas em sorrisos, Pai. E, ó Pai, que nós possamos declarar, ó Deus, que o Senhor transformou o nosso lamento em festa. O Senhor transforma as nossas lágrimas em riso. O Senhor, ó Deus, toma os nossos feixes. O Senhor toma as nossas sementes e nos dá, ó Deus, grande colheita. Ó Pai, seja chorando e andando, ó Pai, mas que nós voltemos trazendo as bênçãos do Senhor nas nossas mãos. Pai eterno, visita cada um aqui nos seus pedidos diante de Ti, Pai. E nós queremos em concordância dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade, mas que o Senhor se sirva em nos abençoar e nos guardar, ó Deus, diante de todo mal. Oramos pelos enfermos aqui, ó Deus, falamos contigo, o Senhor conhece cada um na sua dor nessa hora, e te pedimos: visita, Espírito Santo, renova, cura, se assim for da tua permissão, cura, Deus, nessa tarde, transforma, Deus, para a glória do teu nome, abre, ó Deus, oportunidades de sustento, de emprego, de transformação da realidade social. Abra, ó Deus, oportunidade para que haja o café à mesa, o almoço, para que na nossa casa, Deus, nós possamos sempre dizer, ó Deus, que jamais nos falta, porque o Senhor nos dá todos os dias a tua bênção, Pai. Ó Deus eterno, abençoa casamentos, ó Deus, da tua igreja. Que Deus seja um tempo sempre de perdão, de amor, de laços fortalecidos. Mas também, ó Deus, para aqueles que passaram, ó Deus, pela dor da separação, do desligamento, Deus, aqueles que são hoje viúvos, Senhor, que o Senhor dê a tua companhia, o teu amor, a tua força, ó Deus, que o Senhor enche a casa de alegria, Deus, para a glória do Senhor. Ah, Deus eterno,
Abençoe aqueles, ó Pai, que estão se preparando, estão buscando, ó Deus, uma família no Senhor. Abre portas nesse sentido. Traga a pessoa correta, traga um servo, uma serva do Senhor, para que possa haver, ó Deus, um matrimônio sadio e santo na Tua presença, Pai. Ó Senhor, visita-nos nessa tarde. E, ó Deus, desde já nós queremos Te agradecer e Te engrandecer. Queremos Te dizer obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Mas também queremos Te dizer, o Senhor é Deus. Sobre todas as coisas o Senhor é Deus. Fica conosco, Pai, e ajuda-nos nessa hora. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, depois do momento de ministração da palavra,